Bem-vindos ao Momento de Luz, podcast espírita. Um espaço de consolo, fé e reflexão. Neste episódio, refletimos sobre a missão dos pais diante dos filhos, à luz da doutrina espírita. Baseado em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Consolador Emmanuel, Pais e Filhos, de Joana de Ângeles, Missionários da Luz, André Luiz e Mensagens de Meimei. Este episódio aborda a paternidade e a maternidade como tarefas sagradas de amor e responsabilidade espiritual. Olá, que bom ter vocês aqui para a nossa conversa de hoje. Vamos explorar um tema bem profundo, né? A relação entre pais e filhos. Só que por um ângulo específico, o da doutrina espírita. A gente vai analisar juntos alguns textos, algumas mensagens, sabe? Que olham para a paternidade, para a maternidade, como uma missão mesmo, espiritual. Algo que vai além do social, né? Nossas referências são trechos inspirados em obras como O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e também reflexões de autores espirituais conhecidos, tipo Emmanuel, Joana de Ângeles, André Luiz, Meimei. O objetivo, é tentar desvendar um pouco essas ideias centrais. A família como uma jornada com um significado, assim, mais eterno. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. É isso aí. E é uma abordagem, sabe, que realmente convida a gente a ajustar o foco sobre a família. Deixa de ser só o núcleo ali da sociedade, né? Para se tornar um espaço quase sagrado, um laboratório, podemos dizer, onde as almas se encontram para aprender, para crescer e, o mais importante, para amar de verdade. Nosso foco é buscar entender a profundidade disso, né? Ver esses laços familiares como uma ferramenta mesmo, poderosa para a evolução de todo mundo ali. Certo. E me parece que o ponto de partida, pelo que essas fontes indicam, é ver o papel de pai e de mãe como uma responsabilidade maior, quase uma missão divina, né? O Livro dos Espíritos, lá na questão 582, fala disso. Quando perguntam qual a missão dos pais, a resposta é direta: desenvolver inteligência e, olha só, principalmente a moralidade dos filhos, direcionar para o progresso. Mas o que seria exatamente esse progresso? Fiquei pensando nisso. Boa pergunta. É a chave mesmo. Educar para o progresso, nesse contexto espírita, vai muito além do material, sabe? Claro que dar comida, roupa, estudo formal é essencial, óbvio. Mas o progresso aqui é fundamentalmente o espiritual, a evolução da alma. Significa ajudar aquele espírito, que está ali confiado aos pais, a desenvolver o potencial moral dele, a entender, a praticar valores éticos, despertar a consciência para o bem, para a fraternidade, para a conexão com Deus, entende? É uma educação que mira a alma, pensando na jornada eterna dela, não só nessa vida aqui. O lar, então, vira o quê? A primeira e mais importante escola nesse sentido. Uma verdadeira escola da alma. Escola da alma. Nossa, essa imagem é muito forte. Quer dizer que o dia a dia em casa, com as alegrias, mas também com os atritos, vira tipo um currículo invisível. Cada conversa, cada briga, cada exemplo, vira uma aula prática. É aqui que a coisa fica realmente interessante, né? A gente não tá só criando filhos no sentido comum, mas colaborando ativamente na evolução de outros espíritos. Isso. E isso muda tudo, não acha? Muda completamente, é uma responsabilidade, assim, gigante. Mas também uma oportunidade incrível de crescimento para todo mundo junto. E essa ideia fica ainda mais profunda quando a gente traz a reencarnação para a conversa. Os laços familiares, como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Essa obra explica que os laços de família não são só de sangue ou sociais. São, antes de tudo, laços espirituais, que já existiam antes. A família aqui na Terra seria então um ponto de reencontro para espíritos que já têm história juntos, sabe? Então, para aí. A criança que chega não é uma folha em branco. Elas a veem com
com uma bagagem de outras vidas, e a família atual seria um cenário escolhido para certos reencontros específicos. É isso. Exatamente essa é a ideia central. Cada filho é um espírito imortal com uma história longa de evolução. Ele volta para a família trazendo não só coisa boa, virtudes que já desenvolveu antes, mas também tendências, desafios, sabe? Coisas mal resolvidas, necessidade de aprendizado. Aí a família vira o palco para esses reencontros. E eles podem ser de vários tipos. Alguns são de muito amor, muita afinidade, almas que se ajudam há muito tempo. Mas outros podem ser reencontros para reajuste. Reajuste. O que isso quer dizer na prática? Reencontrar para resolver problema antigo? Tiveram conflitos, mágoas, dívidas morais um com o outro lá atrás, em outras vidas. Aí, reencarnar na mesma família dá a chance, a oportunidade bendita de superar isso. Na convivência do dia a dia, né? Exercitando o perdão, a compreensão, o amor, até o sacrifício se precisar. O Evangelho diferencia bem os laços do corpo, que são frágeis, passageiros, dos laços do espírito. Esses sim se fortalecem com o tempo, com a melhora de cada um e duram para sempre. A família, então, é o campo onde esses laços espirituais são testados, purificados, consolidados. Nossa, isso muda completamente o jeito de olhar para os conflitos de família, né? Aquelas coisas que parecem só trazer dor, frustração. Se essa visão tá certa, então nada é por acaso. As dificuldades, as implicâncias, as relações mais difíceis, tudo teria um propósito de ensinar algo profundo. Seriam convites para a gente aprender junto a amar de um jeito diferente, mais elevado, talvez, que vai além da simpatia natural. É exatamente essa leitura. As dificuldades não são castigo, são ferramentas valiosas de aprendizado, de depuração espiritual. São as provas ou expiações que a gente precisa para progredir. Todos nós ali. Olhar para um filho rebelde, um parceiro difícil, qualquer dinâmica complicada com essa lente ajuda a achar um sentido maior, sabe? Dá força para continuar tentando fazer o certo. E isso liga direto com outro ponto fundamental dessa visão, a importância do exemplo dos pais. Emmanuel tem uma imagem muito clara sobre isso. O lar é a escola primária da alma. Os pais são os professores dedicados e vigilantes. Uma escola onde a matéria é a vida e o jeito de ensinar mais eficaz é o exemplo. Faz todo sentido. Se os pais são os professores, então o comportamento deles no dia a dia, como lidam com problemas, como se tratam, como reagem à frustração, como vivem o que dizem acreditar, isso seria a lição mais forte. Muito mais que qualquer discurso ou bronca, né? Aquele ditado, palavras convencem, exemplo arrasta, ganha uma dimensão espiritual aqui. É isso, perfeitamente. A transmissão de valores, essa evangelização no sentido de despertar para o bem, acontece muito mais pela vivência do que pela fala. É a paciência na hora da tensão, sabe? O perdão sincero depois de uma ofensa, a honestidade nas pequenas coisas e nas grandes, a capacidade de ouvir o outro de verdade, a coerência entre o que se fala e o que se faz. Tudo isso é o material didático dessa escola da alma. E tem Joana de Ângeles, que traz uma orientação complementar muito importante. Amar não é ser conivente com o erro. Amar é educar, corrigindo com firmeza e ternura. Firmeza e ternura. Achar esse equilíbrio parece ser um dos maiores desafios mesmo, né? Como ser firme sem ser um ditador e ser terno sem deixar tudo solto, sem limites. É difícil isso. O ponto fascinante aí, na abordagem da Joana, é que a autoridade moral de verdade não vem da força, do medo, do poder porque sou pai ou sou mãe. Ela vem do amor, junto com a coerência e o respeito. Quando os pais agem com integridade, quando o que eles fazem reflete o que ensinam, quando corrigem para ajudar o outro a crescer, não por raiva ou para controlar, aí se estabelece uma autoridade natural, que inspira confiança, respeito, mesmo que a correção doa um pouquinho na hora. A ternura está no amor que motiva a correção, e a firmeza está na clareza dos limites, na constância dos princípios. Educar assim é quase como iluminar pela presença, sabe?
Acender a consciência do outro pelo nosso próprio esforço de viver certo. Então, aqueles gestos pequenos do dia a dia ganham um peso enorme. Ouvir um desabafo com atenção, admitir um erro nosso e pedir desculpa para o filho, manter a calma numa birra, explicar com paciência por que uma regra existe, tudo isso vira ferramenta de ensino espiritual dentro de casa. Talvez até mais forte que um sermão longo. Sem dúvida alguma. São essas experiências concretas que vão moldando o caráter, plantando as sementinhas de valores no terreno fértil da alma da criança, do jovem. Mas olha, é fundamental reconhecer, e as fontes espíritas reconhecem isso, que essa missão de educar é dura, é puxada. É super natural, humano, que os pais se sintam exaustos às vezes, desanimados, com dúvidas se estão fazendo certo, ou até com culpa, né? Diante dos desafios, dos tropeços que acontecem. Esse ponto é muito importante, porque idealizar demais leva à frustração, né? A jornada de ser pai, ser mãe é cheia de obstáculos, ainda mais quando se lida com temperamentos difíceis, problemas de comportamento, ou quando a própria família já tem conflitos antigos, intensos. Que tipo de apoio ou de perspectiva essas fontes dão para esses momentos difíceis, para a gente não se sentir sozinho ou incapaz? André Luiz, em livros como Missionários da Luz, traz uma visão que conforta e fortalece bastante. Ele descreve como a reencarnação geralmente é planejada com muito cuidado lá no plano espiritual. A escolha dos pais para um espírito e do espírito para os pais não é aleatória, não mesmo. Leva em conta o que cada um precisa aprender, as lições que tem que tirar juntos, os laços que precisam fortalecer ou consertar. Tem uma sabedoria por trás disso tudo, sabe? E uma ideia central é: ninguém recebe uma tarefa, uma cruz, um desafio que esteja de verdade acima da sua força para superar. Especialmente se a gente busca ajuda lá em cima, né? Nas fontes divinas. Isso é forte. Quer dizer que mesmo aquele filho que parece que tira nossa paz, ou aquela relação familiar que suga a energia, não é um peso aleatório, um erro do destino. Seria então parte de um plano maior? Um tipo de currículo sob medida para o aprendizado daquela família? Essa perspectiva levanta uma questão bem importante sobre o porquê das dificuldades. E segundo essa visão, sim, onde o desafio é maior, ali está a chance mais rica de aprender e crescer espiritualmente. Se uma relação familiar é especialmente difícil, é porque ela está oferecendo a oportunidade de desenvolver virtudes essenciais, tipo a paciência no limite, a tolerância com as falhas dos outros e as nossas, a capacidade de perdoar de novo e de novo. E, acima de tudo, de cultivar o amor incondicional, aquele que ama apesar de, não só por causa de. Aquela dificuldade específica pode ser a grande lição da alma para aquele grupo ali. Entendi. É uma visão que exige fé, né? E muita perseverança. Mas, na prática, quais seriam as ferramentas concretas que essa perspectiva espiritual sugere para a gente lidar com essas situações desafiadoras no dia a dia? Além de entender o propósito, o que os pais podem fazer, assim, na prática? Olha, as fontes espíritas sempre apontam para um conjunto de ferramentas que se conectam. Primeiro, o amor perseverante. Não o amor passivo, parado, mas ativo, que busca entender o porquê do comportamento do outro. Sabe? Que não desiste fácil, que continua dando apoio e limite com afeto. Segundo, a oração constante, não como reza decorada, mas como conexão real com o divino. Buscar inspiração, força, clareza, proteção para a gente e para o filho. A oração nos conecta com os amigos espirituais que ajudam a família. E terceiro, voltamos a ele, o exemplo firme. Manter a nossa conduta alinhada com o que a gente quer ensinar, mesmo quando parece que não está adiantando nada na hora. O exemplo é como um farol silencioso, sabe? Muitas vezes ele trabalha por dentro do outro, fazendo transformações que a gente nem vê de imediato. Essas três, amor, oração e exemplo, são vistas como os agentes mais poderosos de transformação na família. E sagrada,
Um serviço mesmo, né? Exatamente. Ministério no sentido de serviço dedicado, de doação. Memei, nas mensagens dela, sempre ressalta a beleza desse serviço silencioso dos pais. É plantar a boa semente no coração do filho, mesmo sem ter certeza se vai ver a árvore crescer ou colher o fruto aqui e agora. É confiar no processo de Deus, mesmo quando a tristeza, a incompreensão parecem tomar conta. Tem uma frase dela que é muito tocante e resume bem isso. A sublime tarefa dos pais assemelha-se à missão do próprio Cristo: amar, servir e levantar os que caem. É iluminar os caminhos dos filhos com a luz do exemplo e da ternura, ainda que eles nem sempre compreendam imediatamente o valor dessa luz. Iluminar o caminho, mesmo sem ser compreendido no momento. Isso exige uma fé, um desapego, uma confiança na providência divina que é, uau, notável. É um convite para focar em dar o nosso melhor, né? Sem esperar reconhecimento ou resposta imediata. Exatamente. E aqui a gente chega num ponto crucial que está em todas essas fontes. O processo de educar os filhos é, ao mesmo tempo e de forma inseparável, um processo poderoso de autoeducação para os pais. Tem uma frase que resume isso bem: educar é também evangelizar-se. Ao se esforçar para ser exemplo de paciência, perdão, compreensão, honestidade, amor, os pais estão, na verdade, se lapidando, trabalhando no próprio crescimento espiritual. Cada renúncia feita com amor, cada irritação controlada, cada prece feita, cada gesto de carinho e firmeza, tudo isso, segundo essa visão, são sementes de luz lançadas no campo da eternidade, que ajudam quem recebe e talvez principalmente quem doa. Que perspectiva transformadora. Então, se a gente conectar todos esses pontos... Se conectarmos isso ao quadro geral que a gente explorou hoje, a gente percebe a profundidade, a transcendência que essa visão espírita dá para o papel dos pais. Não é só preparar cidadão para o mundo aqui, mas é auxiliar almas imortais na jornada complexa de evolução delas. E, ao mesmo tempo, a gente evolui junto nesse processo desafiador e sagrado. É um compromisso de amor, de responsabilidade, que ecoa muito além dessa vida aqui. Cria laços, consequências para a eternidade. A gente mergulhou nessa perspectiva espírita sobre a missão de pais e filhos. Vimos a ideia do lar como escola da alma, onde os pais são professores e o exemplo é a ferramenta principal. Certo. Falamos da ideia dos laços familiares serem espirituais, de antes com reencontros de amor, ou para reajuste, transformando o desafio em chance de aprender e perdoar. Entendemos que educar por essa ótica pede um equilíbrio delicado, firmeza com ternura, baseado no amor, na oração, na coerência. E, por fim, vimos a paternidade e a maternidade como um ministério de amor, um caminho de serviço, de doação, que é também uma forma poderosa de autoeducação para os pais. Uma missão mesmo, né? Com ecos profundos na eternidade. Exato. É uma visão que não dá receita pronta, né? Mas propõe um significado profundo para as alegrias e talvez especialmente para as dores da vida em família. Convida a gente a pensar sempre em como cada interação, cada decisão, cada reação dentro de casa pode ser uma semente que a gente planta. Talvez a grande questão que fica no ar por uma reflexão mais íntima, não para ninguém específico, mas para nós mesmos, pensando nessa jornada compartilhada das almas. Que sementes de entendimento, de paciência, de perdão, de amor a gente está cultivando conscientemente hoje nas nossas conexões familiares? Como transformar o dia a dia num campo de cultivo espiritual de verdade? Fica aí a reflexão. Uma pergunta forte para a gente levar. Agradeço muito a companhia de todos nessa nossa exploração de hoje sobre a missão espiritual de pais e filhos. Foi uma conversa rica, né? Muitas ideias. Até a próxima! Ser pai ou mãe é educar a alma, servir com amor e guiar pelo exemplo. Os filhos são espíritos em evolução, confiados por Deus para o aprendizado mútuo. Ouça com o coração aberto e compartilhe essa luz com outros lares. Se esta mensagem tocou você, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se no canal Momento de Luz
palavra de consolo espírita e leve esperança a mais corações. Até o próximo episódio.